Falaremos agora sobre lâminas planas de faces paralelas. Primeiro vamos definir o que vem a ser uma lâmina plana de face paralela. Uma lâmina plana de face paralela é um conjunto de três meios homogêneos e transparentes, transparente, claro, para permitir a passagem da luz, e separados por duas superfícies planas e paralelas. Então você tem aí na imagem abaixo, um exemplo de uma lâmina plana de face paralela, onde você percebe um bloco de vidro, exatamente onde as duas faces são paralelas, e ele é transparente e vai permitir a passagem da luz. Então o vidro de uma vidraça é um exemplo de lâmina plana de face paralela. Bem, o que nós queremos observar numa lâmina plana de face paralela? Como é que eu posso caracterizar o desvio que a luz sofre ao passar por uma lâmina plana com esse tipo de face paralela em relação à outra. Bem, para isso então nós temos um vidro, uma lâmina de vidro, imersa no ar. Então o raio luminoso ele incide na superfície de separação, formando um ângulo I1. Ele é refratado, formando um ângulo R1. Percebam que R1 é menor do que o I1, porque o vidro é mais refringente do que o ar. Esse raio, que forma um ângulo R1 com a normal, ele vai agora atingir a superfície de separação, a segunda superfície de separação, com um ângulo I2. E aí você percebe o seguinte, como a lâmina tem face paralela, o I2 ele é obrigatoriamente igual ao R1. Bem, ao atingir com o ângulo I2, ele vai ser refratado, ele vai sair do vidro, esse raio luminoso, com um ângulo de refração R2. Bem, o que dá para a gente perceber? O ângulo R2 é maior do que o I2, porque o índice de refração do ar é menor do que o do vidro. Eu já disse que o I2 é igual ao R1, porque a lâmina tem face paralela. E aí você pode perceber que o R2 é exatamente igual ao I1. Disso então a gente pode concluir que quando um raio de luz ele atinge uma lâmina plana de face paralela, esse raio luminoso ele vai sofrer um desvio, mas ele vai sair paralelo à direção original que o raio tinha. Ele vai sofrer um desvio, mas vai sair paralelo à direção original. Bem, desse modo então, o segundo raio refratado, que é o R2, ele sai paralelo ao raio incidente, que é o I1. Bem, o que nós queremos é caracterizar o desvio, que é essa distância entre os dois raios, a partir da espessura da lâmina, que é o E que nós destacamos. Dá para a gente caracterizar o desvio em função da espessura através da seguinte expressão. O desvio que um raio luminoso sofre ao passar por uma lâmina plana de face paralela, ele vai ser a espessura do raio multiplicado pelo seno de I menos R. Vamos lá, o que é I? É o ângulo de incidência que eu estou chamando aí de I1. O que é o R? É o último ângulo de refração, que eu estou chamando de R2. Na verdade, não é o último ângulo. O R é o R1, que é o primeiro ângulo de refração. O R2 é igual ao I1, então não valeria. Repetindo, então o desvio que esse raio luminoso vai sofrer ao passar por uma lâmina plana de face paralela, ele é a espessura multiplicado pelo seno do ângulo de incidência, que é o I1, menos o raio de refração, que é o R1, sobre o cosseno do raio de refração, como eu já falei, é o R1. Portanto, o desvio é a espessura vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Bem, você tem aí uma foto mostrando aí então como a luz realmente sai paralela quando ela passa por uma lâmina plana de face paralela. Você percebe que esses objetos que estão por trás do vidro, a luz deles sofreu um desvio, mas mesmo assim o objeto continua paralelo à posição inicial, por causa que o raio de luz sai paralelo. Bem, trago um exemplo para nós treinarmos esse assunto. Qualquer que seja a forma e a posição de um objeto, visto por um observador através de uma lâmina de vidro de faces paralelas, isso no ar, sua imagem será. É para a gente dizer se a imagem é real ou virtual e se ela está mais próxima ou mais afastada da lâmina. Bem, a imagem se forma dentro da lâmina, a gente pode ver isso nessa foto aqui do lado. Você olha no vidro e percebe a imagem dentro dele. Então isso se trata de uma imagem virtual.
Imagem real é se fosse projetada, não é? É uma imagem dentro do vidro, imagem virtual. Além disso, percebam que você tem a impressão de que o objeto está mais próximo do vidro. Por quê? Porque essa imagem ela vai se formar mais próxima da lâmina. Dessa forma, então, nós temos uma imagem virtual e mais próxima da lâmina, e a resposta correta é o item A. Outro exemplo, um raio de luz incide sobre uma lâmina plana de vidro, formando um ângulo de 60 graus com a normal. Ao emergir do outro lado da lâmina, nós sabemos que ele sai paralelo. Qual o ângulo que o raio fez com a superfície do vidro? Não é mais com a normal. O índice de refração do vidro é 1,5, o do ar é 1, mas não vai precisar. Bem, numa lâmina plana, nós sabemos que o raio refletido ele é paralelo ao raio incidente. O R2 é paralelo ao I1. Desse modo, então, a questão falou que esse raio ele vai incidir de tal maneira que o ângulo de incidência com a normal é 60 graus. Como nós sabemos que o I1 é igual ao R2, então nós vamos ter aqui 60 graus lá em cima, no I1, 60 graus aqui embaixo no R2. Bem, mas o que a questão pede não é o ângulo com a normal. O que a questão pede é o ângulo com a superfície do vidro. Se o raio forma 60 graus com a normal, como a normal forma 90 graus com o vidro, então com o vidro são os 30 graus que estão sobrando aqui, ó. Certo? Então, com o vidro, será um ângulo de 30 graus. De forma, então, que se eu formo um ângulo de 30 graus com o vidro, a resposta correta é o item A. Dessa forma, então, a gente finaliza esse tópico rápido sobre lâminas planas de faces paralelas.